meus queridos alunos, nossa aula de hoje é sobre o metabolismo de aminoácidos, ciclo da ureia, a relação do ciclo da ureia com o ciclo de Krebs. Não preciso lembrar você que você não vai aprender tudo em uma videoaula. Aqui é para tirar dúvida, principalmente daqueles pontos que o aluno sente mais dificuldade. Mas você vai aprender muito mais nos livros, você também vai aprender muito com seu próprio professor. Aqui é apenas um suporte para tornar esse seu aprendizado mais fácil. Bom, vamos falar de aminoácidos então. O nosso corpo pode obter aminoácidos de duas maneiras. Ou nós obtemos aminoácidos da dieta, que nós comemos proteínas, aí o sistema digestório digere a proteína, libera aminoácidos que ficam disponíveis para o nosso uso. Então, o nosso corpo pode obter aminoácidos da dieta ou podemos obter aminoácidos das proteínas do nosso próprio corpo. Nós podemos digerir proteínas que já estão no nosso corpo e assim obter aminoácidos. Vamos olhar essa imagem. Bem, como eu disse, os aminoácidos podem ser obtidos de proteínas da dieta e de proteínas endógenas. Proteínas da dieta, claro, são aquelas proteínas que você come. As proteínas endógenas são as proteínas que já estão no seu corpo. Nosso corpo pode, por exemplo, pegar proteínas do músculo, digerir e assim obter aminoácidos. Então, essas proteínas que estão no nosso corpo são as proteínas endógenas. É claro que no caso das proteínas endógenas é uma via de mão dupla. Nós tanto podemos obter aminoácidos dessas proteínas, como também usamos aminoácidos para fazer essas proteínas. Bom, mas suponha que você comeu muita proteína. Você está com aminoácidos sobrando. Veja bem, o nosso corpo é incapaz de estocar aminoácido. O nosso corpo é incapaz de estocar proteínas. Nós estocamos carboidratos como glicogênio. Nós estocamos lipídios facilmente. Você pode engordar à vontade. Mas o nosso corpo não tem um depósito de aminoácidos e proteínas. Então, se tiver aminoácido sobrando, esse aminoácido tem que ter algum destino, que não seja um depósito, porque não vai existir depósito de aminoácido em seu corpo. Que destinos serão esses? Uma possibilidade é usar os aminoácidos na síntese de compostos nitrogenados, que não sejam proteínas. O exemplo que eu estou dando aí é nucleotídeo. Lembre que na fórmula do aminoácido existe nitrogênio, existe o grupo amina. Acontece que então os aminoácidos são uma importante fonte de nitrogênio e nós usamos aminoácidos para fazer outras moléculas que também possuem nitrogênio. Além disso, que outros destinos os aminoácidos podem ter? Veja, os aminoácidos podem ser usados para fazer glicose. Não todos os aminoácidos, mas muitos podem ser usados para fazer glicose. Aminoácidos podem ser usados para fazer ácidos graxos. Aminoácidos podem entrar na respiração celular para gerar ATP. Só que tem um detalhe. Carboidrato, como glicose, não tem nitrogênio. Ácido graxo não tem nitrogênio. E nenhuma molécula da respiração celular tem nitrogênio. Então, se os aminoácidos forem levados para a síntese de glicose, síntese de ácido graxo, ou para gerar energia como ATP, ele vai ter que perder o grupo amina. Uma etapa importante para isso é retirar o grupo amina do aminoácido. Então, nesse caso, retira-se o grupo amina e libera-se a chamada cadeia carbônica. Então, eu vou repetir. Os aminoácidos podem ser usados para gerar glicose, para gerar ácido graxo, ou para produzir ATP na respiração celular. Mas nesses três casos, ele vai ter que se livrar do nitrogênio, porque glicose não tem nitrogênio, ácido graxo não tem nitrogênio, e as moléculas da respiração celular não têm nitrogênio. Então se retira o nitrogênio, se retira o grupo amina e libera a cadeia carbônica, que é o aminoácido sem o grupo amina. Só que a amônia é tóxica, então o nosso corpo tem um mecanismo para converter a amônia em ureia. Bem, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu. Primeiro, os aminoácidos, então, podem ser utilizados para a produção de compostos não nitrogenados, como glicose, glicogênio e ácidos graxos. Eles também podem ser usados, oxidados, para gerar ATP. Nos dois casos, vai ser preciso retirar o grupo amina dos aminoácidos. E quase toda a amina retirada dos aminoácidos é convertida em ureia. A questão é, para que converter a amônia em ureia? É porque a amônia tem dois problemas. Primeiro, ela é muito tóxica. Segundo, é muito solúvel em água. Então, se nós fôssemos urinar amônia, nós perderíamos muita água pela urina.
É por isso que animais terrestres ou convertem amônia em ureia ou convertem amônia em ácido úrico. No caso de nós, mamíferos, nós convertemos amônia em ureia e urinamos a ureia. É uma maneira mais adequada para animais terrestres de eliminar nitrogênio do corpo, porque a amônia levaria muita perda de água pela urina. O que nós temos que analisar agora é como o nosso corpo faz para retirar o grupo amina dos aminoácidos. Como é feita essa retirada do grupo amina? Vamos dar uma olhada. Para a maioria dos aminoácidos, o grupo amina sai do aminoácido por uma transaminação. O que é uma transaminação? Na transaminação, o grupo amina é retirado de uma molécula e passado para outra. Na transaminação, você transfere o grupo amina de uma molécula para outra. Olhando a nossa imagem, você vê que eu tenho aí um aminoácido qualquer, está ali o R de radical, pode ser qualquer aminoácido, e uma molécula chamada de alfa-cetoglutarato. Então, o nosso corpo vai pegar o grupo amina desse aminoácido e vai retirar dele e passar para o alfa-cetoglutarato. Assim, olha. Sai o grupo amina e sai esse hidrogênio do aminoácido. Ao mesmo tempo, sai o dupla O do alfa-cetoglutarato. O grupo amina e o hidrogênio vão para o alfa-cetoglutarato, que então se transforma na molécula de glutamato. E o dupla O, que estava no alfa-cetoglutarato, vai para o aminoácido, formando o que nós chamamos de alfa-cetoácido. Então, vamos ver isso de um outro jeito para ficar bem claro. Olha bem, nós temos ali o aminoácido e o alfa-cetoglutarato. O aminoácido perde o grupo amina e forma o cetoácido. O alfa-cetoglutarato recebe o grupo amina e se converte em glutamato. Olha lá o que aconteceu. Esse grupo amina do aminoácido foi passado para o alfa-cetoglutarato e o dupla O do alfa-cetoglutarato foi passado para o aminoácido. Assim, olha, houve uma troca. Quando o aminoácido recebe o dupla O e perde o grupo amina, ele passa a ser chamado de cetoácido. E o alfa-cetoglutarato, ao receber o grupo amina, passa a ser chamado de glutamato. Então, olha, nós estamos vendo como o grupo amina é retirado do aminoácido. Para a maioria dos aminoácidos ocorre desse jeito que você viu. O grupo amina do aminoácido é passado para o alfa-cetoglutarato. Aí o alfa-cetoglutarato se transforma em glutamato. E, no lugar do grupo amina, o aminoácido vai receber o dupla O do alfa-cetoglutarato. E aí, esse aminoácido nós vamos passar a chamar de cetoácido. O cetoácido é a tal da cadeia carbônica que eu falei. Então, agora, o aminoácido perdeu o grupo amina, está na forma de cetoácido, sem ter aquele grupo amina. Ele agora está pronto para entrar nas vias que vão se levar à síntese de glicose, ou de ácido graxo, ou para ser usado na produção de ATP na respiração celular. Esse aminoácido, desse jeito, sem o grupo amina, está pronto para seguir em frente. Já, no final dessa aula, eu vou voltar a falar do cetoácido. Eu agora quero acompanhar para onde vai esse grupo amina. Você já viu que o grupo amina passou do aminoácido para o glutamato. Mas e de agora em diante? O que é que acontece? Vamos dar uma olhada em qual é o destino do glutamato. Bom, há duas possibilidades envolvendo o glutamato. Uma é essa que está aqui, a chamada transaminação. Veja que na transaminação, a transaminação, já lhe disse, é quando passa o grupo amina de uma molécula para outra. Nesse caso, esse grupo amina vai ser passado do glutamato para o oxalacetato, em uma reação muito parecida com a que você acabou de ver. De novo, haverá essa troca. O grupo amina vai para o lugar do dupla O do oxalacetato e o dupla O entra no lugar do grupo amina. Então, de novo, uma reação muito parecida com o que você já viu. Olha lá, o oxalacetato perde o dupla O e aí ele recebe o grupo amina e o hidrogênio que vem do glutamato. Quando isso acontece, o oxalacetato se transforma em aspartato. Ao mesmo tempo, o glutamato, sem aquele hidrogênio e sem o grupo amina, recebe o dupla O do oxalacetato. E ao acontecer isso, ele volta a ser o alfa-cetoglutarato. Então veja, uma nova transaminação, essa é uma possibilidade.
Nesse caso, o glutamato passa o grupamina para o oxalacetato. Quando o oxalacetato recebe o grupamina, se transforma em aspartato. E o glutamato volta a ser alfa-cetoglutarato. Essa é a primeira possibilidade, chamada transaminação. Não se preocupe que eu vou resumir isso depois para ficar bem claro. Uma outra possibilidade é a chamada desaminação. Vamos diferenciar. Na transaminação, o grupamina passa de uma molécula para outra. Na desaminação, o grupamina fica livre na forma de amônia. Então, na transaminação, o grupamina passa de uma molécula para outra. Na desaminação, o grupamina fica livre. Vamos ver como é a desaminação. Na desaminação está aí o glutamato. Ele agora vai reagir ou com NAD+, ou com NADP. Por isso que o P está ali entre parênteses. Porque essa reação tanto pode acontecer com NAD+, como com NADP. Vai ter a entrada do NAD e de uma molécula de água. Como é que vai acontecer? Aquele oxigênio da água, que está marcado em azul, vai passar para o glutamato. E você já sabe, quando o glutamato recebe esse oxigênio, que vem na forma ali de dupla O, ele volta a ser o alfa-cetoglutarato. O NAD é que vai receber hidrogênios e vai formar o NADPH mais H+, lembrando, pode ser também o NADH mais H+, e vai liberar o amônio, vai liberar o grupamina livre. Por isso que não é uma transaminação. Na desaminação, o grupamina fica livre, enquanto que na transaminação ele é passado de uma molécula para outra. Eu sei que nesse momento talvez você esteja pensando em desistir da vida, mas não é o caso, não é tão difícil assim. Eu vou explicar tudo de novo de uma outra maneira. Olhe a tela. Nós temos aqui o aminoácido. Primeiro passo, o aminoácido vai passar o seu grupamina para a molécula de alfa-cetoglutarato. E você sabe, quando o aminoácido passa o grupamina para o alfa-cetoglutarato, ele se converte em cetoácido. O cetoácido é o aminoácido sem o grupamina, é a cadeia carbônica. Tirou o grupamina do aminoácido. Agora esse cetoácido pode ir para a síntese de glicose, de ácido graxo, gerar ATP na respiração, pode seguir outros caminhos. Muito bem, o aminoácido perdeu o grupamina e se converteu em cetoácido. Esse grupamina foi para a molécula de alfa-cetoglutarato. Quando o alfa-cetoglutarato recebeu grupamina, ele se converteu em glutamato. Bom, e agora? Agora você sabe. O glutamato tem duas opções. Ou ele vai sofrer uma transaminação, ou ele vai sofrer uma desaminação. Na transaminação, o grupamina é passada de uma molécula para outra. Na desaminação, o grupamina sai livre. Vamos observar. Você sabe que tanto na transaminação como na desaminação, o glutamato perde grupamina e volta a ser alfa-cetoglutarato. Olha lá. Tanto na transaminação como na desaminação, o glutamato perde grupamina e volta a ser alfa-cetoglutarato, que pode agora ser reutilizado, percebe? Então o glutamato volta a ser o alfa-cetoglutarato, que pode ser reutilizado. Se o processo for uma transaminação, o grupamina do oxalacetato vai ser passado para a molécula de oxalacetato. O grupamina do glutamato vai ser passado para o oxalacetato. O oxalacetato, ao receber o grupamina, se converte em aspartato. E isso se for a transaminação. Na desaminação, o grupamina sai livre, na forma de amônio. Bom, aqui está um resumo do que você viu até agora. Meu filho, não é difícil não, criatura. Preste atenção. Tem que tirar o grupamina do aminoácido para que ele possa seguir para outras vias metabólicas. Quando retira o grupamina do aminoácido, ele é convertido em cetoácido, que é o aminoácido sem o grupamina. Quem recebe o grupamina do aminoácido é o alfa-cetoglutarato. Quando o alfa-cetoglutarato recebe a grupamina, forma o glutamato. O glutamato agora vai ou para uma transaminação ou para uma desaminação. Em ambos os casos, o glutamato perde grupamina
e volta a ser alfa-cetoglutarato, que pode ser reutilizado. Se for uma transaminação, o oxalacetato recebe o grupamina e se transforma em aspartato. Se for uma desaminação, o grupamina sai livre na forma de amônio. Tanto o aspartato como o amônio agora vão entrar no ciclo da ureia e vão levar à formação de ureia. Você agora está pronto para o ciclo da ureia. Para entender o ciclo da ureia, o primeiro passo é saber o que é a ureia. Vamos dar uma olhada na imagem. A ureia, veja você, tem um carbono e 2 nitrogênios. O carbono, que está em azul, vai ter sua origem no gás carbônico, em um CO2. Um dos nitrogênios veio do grupamina liberado pela desaminação. O outro nitrogênio veio do grupamina do aspartato liberado pela transaminação. Eu disse para vocês que tanto o aspartato quanto o grupamina iam entrar no ciclo da ureia. Agora nós veremos como. Então veja, a ureia tem um carbono e 2 nitrogênios. O carbono veio do CO2. Um nitrogênio veio do grupamina da desaminação. O outro nitrogênio veio do grupamina do aspartato, resultante da transaminação. Vamos então começar o ciclo da ureia. O ciclo da ureia começa unindo um CO2 à amônia. Essa é a amônia que veio da desaminação. Então começa unindo o CO2 à amônia. E isso forma uma molécula chamada de carbamoil fosfato. Veja, então o carbono que está em azul veio do CO2 e esse nitrogênio veio dessa amônia. Amônia é essa que veio da desaminação que nós já estudamos. Para fazer essa reação, foram necessários gastar 2 ATPs. Um ATP foi hidrolisado em ADP mais fosfato inorgânico e foi ele que forneceu energia para acontecer. O outro ATP foi hidrolisado, mas não liberou um fosfato inorgânico. Na verdade, o fosfato desse segundo ATP está ali, na molécula de carbamoil fosfato. Eu estou esquematicamente representando o fosfato como aquele P vermelho. Então foram quebrados 2 ATPs. Um ATP quebrou, forneceu energia para a reação. O outro ATP forneceu fosfato que está na molécula de carbamoil fosfato. Bom, essa é a primeira reação. Formou-se o carbamoil fosfato. E agora? Agora vem entre em ação uma molécula chamada de ornitina. A ornitina, note você, é um aminoácido, mas é um aminoácido que nós não usamos na síntese proteica. O que vai acontecer é que o carbamoil será unido à ornitina. Vamos ver. Olha bem. Vamos isolar aqui a ornitina. Agora vem o carbamoil e o carbamoil se une à ornitina. Quando o carbamoil se une à ornitina, forma uma molécula chamada de citrulina. A citrulina, inclusive, também é um aminoácido, mas que também nós não usamos na síntese proteica. Então, a união do carbamoil com a ornitina formou a citrulina. Sim, mas e o fosfato? Porque o carbamoil fosfato tem um fosfato. O que aconteceu com ele? Veja aqui, Nós tínhamos o carbamoil fosfato e a ornitina. O carbamoil se juntou com a ornitina e formou a citrulina. A energia para essa reação acontecer veio da saída do fosfato que estava no carbamoil. Então agora tudo faz sentido. Na primeira reação houve um gasto de 2 ATPs. Um ATP forneceu energia para a reação acontecer. O outro ATP forneceu o fosfato que forneceu energia para a próxima reação ocorrer. Foi a saída daquele fosfato que estava no carbamoil que tornou possível a síntese de citrulina. Tá, fizemos a citrulina. E agora? O que vai acontecer? Vamos dar uma olhada, repare. Vamos recapitular. A citrulina está aqui. Esse pedaço dela teve origem na ornitina. Esse outro pedaço dela teve origem no carbamoil. E assim formamos a molécula de citrulina. Aqui está a citrulina. Próximo passo. A citrulina agora será unida ao aspartato. Aspartato, que você sabe, veio da transaminação. A junção da citrulina com o aspartato forma uma molécula bem grande, chamada de argininosuccinato. Então, a citrulina foi unida ao aspartato, formando o argininosuccinato. Repare, esse pedaço do argininosuccinato veio da citrulina. Esse pedaço do argininosuccinato veio do aspartato. Tudo bem?
Agora, note que para formar uma molécula como essa, o arginino-succinato, é preciso bastante energia. Então, foi gasto um ATP. Mas como precisa de mais energia, esse ATP perdeu 2 fosfatos. E quando o ATP perde 2 fosfatos, o resultado é o AMP, a adenosina monofosfato. Então, nessa reação, houve a perda de 2 fosfatos por parte do ATP, liberando o AMP. É por isso que alguns alunos não entendem a contabilidade de gastos de ATP do ciclo da ureia. Porque você tem que lembrar o seguinte, quando um ATP é quebrado até AMP, você contabiliza como se tivessem gastos 2 ATPs. Se o ATP foi quebrado até AMP, na contagem de ATPs, você conta como se tivessem sido gastos 2 ATPs. Então, na verdade, você conta como se essa reação tivesse gastado 2 ATPs. Mas os 2 ATPs da primeira reação significa que no ciclo da ureia serão consumidos 4 ATPs. Tudo bem? Mas, enfim, formou-se aqui o arginino-succinato. Note que esse carbono do arginino-succinato veio do CO2. Esse nitrogênio veio do grupo amina liberado pela desaminação. E esse nitrogênio veio do aspartato liberado pela transaminação. Porque foi o que eu lhe disse. No final vai formar a ureia, que tem um carbono que veio do CO2, um nitrogênio que veio lá da desaminação e outro nitrogênio que veio da transaminação. Vamos fazer um resumo disso tudo? Resumindo, olhe bem. Parte dessas reações que você estudou ocorrem dentro da mitocôndria. As primeiras ocorrem na mitocôndria. Olha aí. Você vai ter o CO2 lá na mitocôndria e a amônia que veio da desaminação. Os dois se juntam e formam o carbamoil. Você já sabe que nessa reação ocorre o consumo de 2 ATPs. Muito bem. Aí o carbamoil será unido à ornitina. E a união dos dois vai formar a molécula de citrulina. Você sabe que a energia para essa reação acontecer veio da saída do fosfato que estava no carbamoil fosfato. A citrulina agora sai da mitocôndria e vai para o citosol. Então agora começam as reações do ciclo da ureia que ocorrem no citosol. Lá no citosol, a citrulina vai se encontrar com aspartato. A união da citrulina com o aspartato forma a molécula de arginino-succinato. Você sabe que para formar o arginino-succinato precisa de muita energia. Então o ATP será hidrolisado e perderá 2 fosfatos. E nós sabemos que quando forma AMP, contabiliza como se tivesse havido gasto de 2 ATPs. Por isso, 2 ATPs foram gastos na primeira reação e na formação do arginino-succinato mais 2, dando um custo para o ciclo da ureia de 4 ATPs. Tá, formou o arginino-succinato, mas e a partir de agora? Acontece o quê? Aqui está o arginino-succinato. O que vai acontecer agora é que esse pedaço aqui do arginino-succinato cai fora. E quando ele cai fora, ele forma a molécula de fumarato. O resto da molécula de arginino-succinato segue em frente no ciclo, formando a arginina. Então, a próxima reação é essa. A gente estava no arginino-succinato. Um pedaço do arginino-succinato sai e forma o fumarato. O outro pedaço segue em frente no ciclo da ureia, dando origem à arginina. A arginina está aqui, ó. E agora? Esse pedaço da arginina cai fora. Mas olha você como é a vida. Esse pedaço da arginina que cai fora é nada mais, nada menos do que a ureia. Pronto, formou a ureia. Então, esse pedaço da arginina que está caindo fora será a molécula de ureia. Formou a ureia. Quando a arginina perde esse pedaço, o resto da molécula origina a ornitina, que recomeça o ciclo. Fechou o ciclo. Viu como é simples? Vamos resumir tudo para você entender melhor? Vamos lá, resumindo. Nós começamos com o CO2 e com a amônia. Eles se uniram e formaram o carbamoil. Você sabe que na formação do carbamoil fosfato foram consumidos 2 ATPs. Tudo bem. Então o carbamoil se uniu com a ornitina. E a união do carbamoil com a ornitina formou a citrulina.
Para acontecer isso, saiu o fosfato. Aí a citrulina, você sabe, vai para o citosol. E no citosol, a citrulina se encontra com o aspartato. A junção da citrulina com o aspartato forma a molécula de argininosuccinato. Para isso, um ATP é quebrado até AMP, contabilizando o gasto de 2 ATPs. Aí o argininosuccinato origina a arginina. Nessa reação, o argininosuccinato libera a molécula de fumarato. A arginina segue no ciclo da ureia e dá origem à ornitina. Mas ela forma a ornitina porque da arginina sai a ureia. Ureia é essa que vai para o sangue, que o rim vai retirar e vai sair na urina. E a ornitina entra na mitocôndria, fechando o ciclo da ureia. Olha que imagem linda! Que negócio bonito é todo esse assunto, né? Então é um pouco complexo, mas realmente a beleza é inegável. Bom, você viu o ciclo da ureia. O ciclo da ureia teve a importante participação na descoberta de Krebs, que você conhece bem do ciclo de Krebs. Então, Krebs, ele tanto participou da descoberta do ciclo que leva o nome dele, ciclo de Krebs, como do ciclo da ureia. Segundo alguns alunos meus, isso é uma imensa prova de que ele não tinha mais o que fazer da vida. Mas o fato é que ele participou da descoberta desses dois ciclos. Algumas pessoas não gostam de chamar o ciclo de ciclo de Krebs, não gostam de chamar o ciclo da ureia de ciclo da ureia. Preferem chamar o ciclo de Krebs de ciclo do ácido cítrico. Preferem chamar o ciclo da ureia de ciclo da ornitina. Outros já não gostam da expressão ciclo da ornitina e por aí vai. É uma questão de nomenclatura. O que eu quero te chamar a atenção é que Krebs participou da descoberta dos dois ciclos. E por isso, a interação entre os dois ciclos é muitas vezes chamada de a bicicleta de Krebs. O nome é bastante agradável e lúdico. Eu não sei se você vai achar tão divertido assim, mas realmente a integração desses dois ciclos é muito bonita. Dê uma olhada em como é que o ciclo de Krebs interage com o ciclo da ureia. Olha a imagem. Na sua tela você tem aí o ciclo de Krebs. Muito bem, vamos recapitular. O processo envolvendo o ciclo da ureia começa com o aminoácido que vai passar o seu grupo amina para o alfa-cetoglutarato. Aí o aminoácido se converte em cetoácido e o alfa-cetoglutarato, ao receber o grupo amina, forma o glutamato. Você sabe que o glutamato pode ir para a transaminação ou para a desaminação. Em ambos os casos, o glutamato vai acabar voltando a formar o alfa-cetoglutarato, que pode ser reutilizado. Se houver uma desaminação, vai liberar uma amônia, vai ficar a amônia livre. Se for uma transaminação, vai formar o aspartato. Agora lembre que na transaminação, o aspartato é formado a partir do oxalacetato. Oxalacetato esse que tem sua origem aqui no ciclo de Krebs. Então começamos a interagir os dois fenômenos. Você veja, na transaminação, o oxalacetato forma aspartato. Só que o oxalacetato está vindo do ciclo de Krebs. O oxalacetato pode participar de diversas vias. Nesse caso aí, no meu esquema, ele tanto pode ir para o ciclo de Krebs, como ele pode entrar no metabolismo aí de aminoácidos, indo formar o aspartato. Bom, vai começar o ciclo da ureia. E você sabe que o ciclo da ureia começa com a amônia, que veio da desaminação, se unindo ao gás carbônico. E a união dos dois forma o carbamoil fosfato, não é isso? Aí o carbamoil se une com a ornitina e forma a citrulina. Agora é a vez do aspartato entrar. O aspartato se une com a citrulina e forma o argininosuccinato, não é assim? O argininosuccinato, então, libera o fumarato e dá origem à arginina. Só que o fumarato agora vai para o ciclo de Krebs. Olha lá, fechou a bicicleta, olha que lindo. O ciclo da ureia libera o fumarato. O fumarato entra no ciclo de Krebs, é convertido em malato, o malato em oxalacetato, e o oxalacetato pode participar da transaminação lá em cima. Então isso mostra a interação dos dois ciclos. Para fechar o ciclo, a arginina dá origem à ornitina e libera a ureia. Fechando aqui, então, o ciclo da ureia. Então, essa imagem está mostrando de que maneira o ciclo da ureia interage com o ciclo de Krebs. O ciclo da ureia, o ciclo de Krebs, está fornecendo o oxalacetato para a transaminação, que vai gerar o aspartato, e o ciclo da ureia libera o fumarato, que vai para o ciclo de Krebs, seguir em frente nas reações
até chegar de novo ao oxalacetato, que ou pode seguir no ciclo de Krebs ou pode ir para a transaminação, além de outros destinos possíveis do oxalacetato. Eu realmente espero que você tenha entendido melhor esse assunto, que essa aula ajude você na compreensão, porque vias metabólicas é lindo, né? A gente sabe disso. E espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até mais.